Se você chegou até aqui, provavelmente você está encontrando algum tipo de dificuldade com o seu processador, ou de repente você está notando que ele está um pouco quente. Talvez onde você more seja um lugar quente, talvez o seu PC seja quente, ou talvez o seu processador seja quente. Mas também pode ser que você queira fazer um overclock no seu CPU e você não esteja encontrando espaço para fazer isso porque a tensão do seu processador está muito alta. Talvez seja o cenário político, talvez seja o time de futebol do coração do seu processador, mas ele está muito tenso, a tensão está muito alta e isso está gerando uma temperatura muito elevada. Mas será que tem uma solução para isso? Será que eu realmente preciso trocar o cooler para diminuir a temperatura do meu processador? Ou será que tem algum segredo que as fabricantes não te contam só para vender cooler? É o que a gente vai desvendar no vídeo de hoje. Eu sei, eu já entendi o recado, vocês querem falar sobre overclock, principalmente em Ryzen. Já me pediram muitos guias de overclock do Ryzen, mas eu resolvi não trazer por uma série de motivos. Na verdade, eu precisava primeiro trazer uns vídeos introdutórios sobre outras características relativas ao processador que todo mundo simplesmente quer ignorar e só quer uma configuração pronta. E na verdade trazer uma configuração pronta é uma coisa que não existe. Não dá para eu trazer para você aqui simplesmente falar, olha, aplique isso aqui no seu processador que vai funcionar. Não tem receita pronta para overclock de processador. Assim como não tem para undervolt. E o que seria isso, Robson? Você nunca falou nem de overclock, já vai falar de outra coisa? Sim, eu acho que isso é mais importante, na verdade, do que o próprio overclock. Agora os entusiastas vão me crucificar. Mas eu realmente acho que para o usuário comum, para aquela pessoa que não busca o máximo de desempenho do seu processador, na verdade ele busca melhor eficiência, o melhor equilíbrio para o uso no dia a dia, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu já trouxe um vídeo para vocês falando um pouco sobre as tensões ou a voltagem do seu processador, e você deve conferir esse vídeo antes de vir para esse, porque é importante que você saiba como o seu processador se comporta, por que ele se comporta e se você precisa se preocupar. E como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a solução mais simples, não a mais barata, mas a mais simples é sim você simplesmente colocar um cooler diferente, colocar um cooler custom, que pode ser um cooler barato, como eu mostrei para vocês, um cooler abaixo de R$100 que consegue perfeitamente levar o processador e abre inclusive margem para overclock. Então eu vou mostrar para vocês umas dicas básicas de como diminuir a temperatura do seu processador e de como até fazer um overclock com isso, mesmo utilizando o cooler box. São coisas secretas que as fabricantes não mostram para você, porque eles tem outras coisas para mostrar, não é nada secreto. Mas enfim, eu queria mostrar para vocês e ao invés de utilizar o Ryzen 5 3600, eu quero mostrar para vocês com o Ryzen 3 3300X, porque o meu sample, a minha amostra do Ryzen 5 3600 é muito ruim, então não ia ter muito espaço para mostrar isso para vocês. E para os testes eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 3 3300X, o Cooler Box, o Wraith Stealth, uma placa-mãe Aorus X470 Gaming Set Wi-Fi da Gigabyte, uma RTX 2070 Super Founders Edition da NVIDIA, 16 GB de memória DDR4 3200 MHz de EvoX, um NVMe de 500 GB e um HD de 1 TB. Para fonte eu utilizei uma fonte GX 750 da Cooler Master. Obviamente que por uma plataforma da Intel isso muda, afinal as configurações são diferentes, até os níveis de tensão são diferentes, mas o conceito básico é o mesmo, de você setar a tensão, não a tensão. Vocês entenderam. Mas enfim, o que você precisa fazer basicamente é ir até a BIOS do seu computador. Sabe, na BIOS? Não, reinicia o computador e fica apertando delete que nem um retardado, e é assim que você vai conseguir. Você entrando na BIOS, você vai direto nos ajustes de voltagem. É importante a gente observar uma coisa aqui, eu estou utilizando uma placa-mãe da Gigabyte, que praticamente todas as placas-mães são iguais à interface, mas não as configurações e nem os recursos. Então, algumas placas podem ter recursos limitados, mas basicamente para isso tende a ser igual. De outras marcas você vai encontrar em outros lugares, talvez até com nome diferente. Existem duas formas básicas de se fazer isso e o resultado vai depender um pouco também da sua placa-mãe. Eu testei aqui para diminuir por offset, ou seja, eu diminuí em cima do que o processador ou a placa-mãe acabam aplicando de tensão. Então o que eu fiz? Eu deixei como se o processador realmente controlasse, não, faz o que você quiser, mas menos 0.05 volt. E com isso o resultado não foi muito bom não, na verdade ficou pior do que em estoque. Isso porque especificamente nessa placa-mãe provavelmente ela deve aplicar alguma outra diretriz, por exemplo no LLC, e aí já começa a ficar um pouco mais complexo, já não é mais uma solução tão simples. Mas para outras placas-mãe, como placas-mãe da MSI, por exemplo, isso pode funcionar de uma forma
mais contundente. Então, ou seja, ele vai realmente aplicar aquilo e não vai tentar compensar ou liberar o TDP ou qualquer coisa do tipo. Então, vai realmente variar de fabricante para fabricante. Por isso que eu procurei outras alternativas. A outra alternativa, que é bem mais simples, na verdade, é você limitar o TDP do seu processador, ou seja, limitar o quanto que ele pode basicamente consumir e dissipar o calor. Também existem diferentes ajustes, mas normalmente isso está lá no Precision Boost Overdrive, no PBO, que pode estar em vários lugares na sua placa-mãe, mas você vai encontrar lá o PBO. É uma das opções que você ativando, você vai encontrar esse númerozinho que é um PPT, que na verdade é o máximo que você vai colocar de tensão ou de TDP, né, para o pacote todo, para o SoC, para o SoC, para o chip que controla as outras funcionalidades, e para o CPU. Então, ali você vai fazer uma conta básica. Você vai chegar num TDP, lembrando que o processador tem 65 watts de TDP, e para calcular, você vai calcular o TDP que você quer mais 1.35. Então você pega o TDP vezes 1.35. Esse 1.35 é justamente para dar margem para o consumo do SoC. Porque se você coloca lá 35 watts, por exemplo, para limitar, você vai limitar o pacote todo, não somente o CPU. Então, faça essa conta. Eu coloquei aqui por volta de 40 watts, o TDP limitado. No Blender eu vi uma queda de temperatura na casa dos 30 graus. E em games onde eu utilizei o Battlefield 5 no modo multiplayer no mapa Rotterdam, eu vi uma queda interessante também ali na casa dos 15 graus. Em Cinebench especificamente eu não vi grandes ganhos, mas isso se repete para praticamente todos os ajustes onde nós fizemos aqui. Mas é importante a gente fazer algumas observações. No Blender, por exemplo, que é um software de renderização, software mais voltado para trabalho, nós tivemos uma queda de desempenho. Afinal, nós estamos trabalhando com clocks mais baixos. Quando você limita o TDP, você também diz para o processador que ele simplesmente não pode mais despejar mais energia, consumir mais energia, que ele não pode ultrapassar aquele limite. Isso também, obviamente, limita o seu clock. O clock em multi ficou mais baixo, a gente trabalhou na casa dos 3.8 ali, quando o processador é capaz de atingir 4 a 4.1 em todos os núcleos. Obviamente que isso também diminui a temperatura. Por outro lado, no Cinebench a gente não teve nenhuma queda de desempenho, afinal o processador com esse TDP consegue trabalhar apenas com 1 ou 2 núcleos tranquilamente dentro dos 4.3, 4.350, que é o que já batia em estoque. No caso do Offset, nós tivemos ali mais ou menos o mesmo desempenho. No Blender também tivemos queda. Em todos os casos, especificamente nos games, a gente não teve muitas quedas. Aliás, não tem praticamente nenhuma diferença. No Offset em games a gente fica com a mesma temperatura do estoque, por isso que eu nem coloquei, mas se você colocar os outros modos lado a lado, você vai ver que teve um ganho. Principalmente nesse último que eu vou comentar com vocês, que é o melhor que eu encontrei aqui, a melhor solução. Essa de limitar o TDP pode funcionar, mas você vai ter que observar principalmente como que o seu processador já estava lidando com esse TDP e ver se vai ter uma melhoria. A melhor forma que eu encontrei aqui, principalmente para quem pode ter um CPU que de repente tem uma qualidade menor, ou seja, você não foi muito premiado na loteria do silício, você pode fazer os ajustes manuais, você pode ir lá e ajustar tudo manualmente. Bom, e para fazer isso é bem simples, basta você voltar lá na BIOS novamente e na parte que mexe no VCore do seu CPU. Normalmente ele vai estar bloqueado em automático, você coloca lá em manual e você pode fazer alteração. Você pode tanto setar manualmente como ir diminuindo passo a passo. Então se você colocar lá na setinha de mais ou de menos o seu teclado, ele vai aumentando ou diminuindo essa tensão. Aqui eu cheguei especificamente a tensão de 1.2 volt no meu CPU. Isso vai variar obviamente de CPU para CPU, não tem uma fórmula perfeita. O que acontece é que se você olhar lá no estoque, em alguns momentos para chegar, por exemplo, em 4.3, o CPU pode bater 1.4. Ou para multi ele pode bater 1.3, 1.35. Então você pode tirar isso como base, você sabe que para single provavelmente ele está dando uma margem boa, mas para multi, se você está vendo na casa de 1.30, 1.36, você pode usar isso como referência. Uma outra coisa que eu fiz foi também setar o clock. Então isso é importante porque se você fizer isso deixando ele oscilar, pode ser que algumas outras diretrizes da placa-mãe acabem entrando em funcionamento. Então você diminuir muito a tensão não resolve o problema. Eu vou colocar 1 volt e agora está funcionando. Porque isso pode inclusive gerar problemas. Você pode ter leituras erradas no seu software porque a placa-mãe, o sistema como um todo, está tentando compensar essa tensão muito baixa. Então isso realmente não é positivo, pode inclusive ser prejudicial para você. O que eu indico é que você vá baixando lentamente. Coloque uma tensão razoável na casa de 1.38, 1.4, enfim, e comece a baixar, levando em consideração que você vá também setar o clock. Eu especificamente aqui coloquei no clock boost, ou seja,
Eu coloquei no clock para o single, para um núcleo, 1 ou 2 núcleos no máximo, que é 4.3, e eu setei para todos os núcleos. Você pode fazer isso com outros processadores, como o Ryzen 5 3600, e de repente você está em 4.2. Então aqui eu setei em 4.3 e, atenção, eu cheguei a 1.2. Como eu cheguei a isso? Começando lá em 1.35. E fui baixando e testando a estabilidade e principalmente testando o desempenho. Por que eu escolhi especificamente o Cinebench e o Blender? Eu poderia fazer os dois testes no Cinebench, mas eu quis pegar dois programas diferentes e especificamente não só com a pontuação, mas também com o tempo. O Blender ele mostra o tempo de renderização. Como eu falei para vocês, nos outros ajustes que eu fiz, eu perdi tempo em renderização, ou seja, demorou mais. Com offset não demorou tanto mais, eu perdi alguns segundos, mas mesmo assim eu também não tive ganhos na temperatura, então não serviu para muita coisa. Com o limite no TDP eu perdi vários segundos, especificamente na renderização do Blender, enquanto que no single, no Cinebench, eu não perdi praticamente nada, ficou igual. Isso explica por que nos games esse tipo de ajuste vai bem, porque a maioria dos games acaba utilizando poucos núcleos com clocks mais altos. Mesmo Battlefield 5 acaba utilizando esses núcleos com boost, né? Você vê que ele chega em clocks bem altos ali quando está rodando em estoque ou mesmo rodando ali com o limite do TDP. Mas para esses testes especificamente foi interessante para ver como era o desempenho e eu ia medindo. Quando eu baixei demais a tensão, vai além de você simplesmente perder desempenho, você perde estabilidade. Eu até consegui rodar 1.18, mas isso me custou muita estabilidade, ou seja, às vezes o sistema nem bootava, às vezes bootava e travava, às vezes eu tinha várias telas azuis e aí é quando você tem o seu aviso de que alguma coisa está errada. E o que está errado provavelmente é a tensão, que é o que você está mexendo. Perceba que eu não mexi em nenhum outro ajuste, eu não mexi em LLC, em nenhum outro ajuste, somente os pontos que eu mostrei para vocês. Então, que fique bem claro, existem formas mais completas, por assim dizer, de se fazer um overclock, alterando LLC, alterando outras diretrizes, e é por isso e só por isso que eu não trouxe nenhum vídeo mais completo para vocês, porque isso exige uma introdução que a gente não tem no canal e sinceramente, é uma parte um pouco mais avançada, é mais para quem é entusiasta. O que eu tentei trazer para vocês aqui foi uma solução simples, rápida e fácil, que não tem muita complicação e você pode testar na sua casa. E se você achar, fala, não, mas eu não quero, ainda tá alta, eu não queria isso, tá alto, nossa, o que você pode fazer? Limitar o clock mais baixo, isso obviamente vai te custar desempenho, principalmente se você setar e não deixar ele fazer o boost. Por outro lado, vai estar sempre travado nesse clock. Mas como a sample especificamente aqui era boa, ou seja, o meu CPU é bom, eu consegui trabalhar com uma tensão baixa, com um clock mais alto e utilizando o Cooler Box. Pode te custar um pouco de desempenho em alguns casos. Por outro lado, não vai trabalhar na margem limite do seu CPU. Lembrando que se você chegar no limite do seu CPU, por exemplo, 95 graus ou 100 graus, no caso da Intel, que é o TJ Max, a temperatura máxima de operação, você simplesmente vai ter throttling, ou seja, vai ter queda de desempenho. Então, essa dica aqui serve mais para quem está trabalhando próximo do limite. E eu acho que o undervolt é realmente a solução mais simples de se fazer. Aqui no meu caso funcionou melhor setando manualmente, inclusive abrindo espaço para fazer overclock. Mas eu quero saber de vocês já fizeram esse ajuste? Como funciona aí na sua casa? Qual foi a alternativa que você encontrou? Compartilha aí com o pessoal e deixa um pouquinho da sua experiência. Melhorou no seu caso? Não melhorou? Seu CPU realmente não tem muito espaço? Ou você conseguiu melhorar a sua tensão? Refletiu isso no desempenho? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!